E agora eu vou passar para a Caroline, que ela vai dar a abertura ao próximo módulo, que é distúrbios eletrolíticos. Oi, gente, boa tarde. Agora a gente vai dar início ao nosso segundo período, agora de tarde. Agora a gente vai ter uma aula sobre distúrbios eletrolíticos. Ela vai ser ministrada pelo Dr. Jean, vou apresentar ele rapidinho para vocês. Ele é médico cardiologista, formado pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, a ICFUC, fellow em Cardiologia Clínica e Emergência pelo Hospital Moinhos de Vento, médico do Corpo Clínico do Hospital de Cardiologia do Rio Grande do Sul e Hospital Moinhos do Vento, e preceptor da Faculdade de Medicina da UF-CESPA. Acho que é assim que pronuncia, né, doutor? Boa tarde, doutor. Pode começar a aula quando desejar. Bom, pessoal, então assim, ó, sobre distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Eu tentei fazer algo bem prático. Peço mais uma vez desculpa pela intercorrência que teve. A gente vai discutir um pouquinho sobre os distúrbios hidroeletrolíticos. Então, nesse slide, o que eu coloquei? Cálcio, magnésio e potássio. Esses aí são os principais eletrólitos. Pode voltar ali um pouquinho, por favor. São os principais eletrólitos, tá? Que podem causar alteração eletrocardiográfica. Eu coloquei circulado ali pelo potássio, tá? Como vocês veem ali, porque é o eletrólito que mais comumente causa distúrbio elétrico, né? Que a gente consegue ver alterações elétricas, principalmente no setor de emergência, quando a gente está atendendo. Então, o potássio, disparadamente, é o eletrólito mais comumente visto na prática médica. Tá? Quando a gente fala em sódio, pessoal, que está um pouquinho separado ali, o sódio, na verdade, é um eletrólito que a gente dosa todos os dias, praticamente, todos os pacientes, consultório, emergência, mas ele não tem alteração, ele não causa alteração cardiológica, tanto a hipo quanto a hipernatremia, certo? Então, se eu tenho sódio baixo ou sódio alto, eu vou ter uma alteração não vou ter uma alteração eletrocardiográfica, vou ter uma alteração normalmente neurológica, o paciente fica mais letárgico, confuso, obnubilado, muitas vezes um quadro de delírio, a gente tem que pensar que possa ter algum distúrbio do sódio. Quando a gente fala em potássio, certo? Quando a gente fala em potássio, a gente tem, na verdade, alterações eletrocardiográficas que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Pode passar o próximo, por favor. Bom, então aqui é um Se tocar o interfone, eu acho que pediram para trazer um carregador do computador, mas não dei bola, tá? Bom, então aqui, pessoal, essa parte do eletro, tá? A gente tem aqui, então, esse é um eletro básico que eu trouxe para vocês. Aqui a gente tem a onda P. Pode passar próxima figura. Vocês veem ali o coração, eu trouxe aqui um sistema elétrico, certo? Quando a gente tem a onda P, o nosso estímulo nasce ali no nó sinusal, lá em cima. Eu não tenho o pointer aqui, mas para mostrar para vocês. Então, o estímulo nasce pelo nó sinusal. Eu tenho, perfeito. Eu tenho feixes interatriais e eu faço a contração atrial. Essa contração atrial é representada pelo eletrocardiograma pela onda P, certo? Bom, o meu estímulo, então, faz a contração atrial. Depois eu tenho ali o intervalo e o segmento PR, que nada mais é do que esse intervalo, digamos assim, né, entre a onda P e o meu QRS, que na verdade é quando o meu estímulo chega no nó atrioventricular, certo? Então eu tenho um alentecimento, um retardo fisiológico do estímulo, exatamente para o meu átrio contrair, dá tempo do sangue chegar no ventrículo e o meu ventrículo fazer a contração, que está representada pelo QRS, certo? Bom, depois eu tenho o segmento ST, e depois tem onda T. Então, o meu QRS é a despolarização ventricular, na verdade, a contração ventricular, e a minha onda T é a repolarização. O ventrículo se reorganiza para fazer um novo evento de contração. Então, esse é um eletrocardiograma normal. Aqui eu trago todos os complexos, intervalos e ondas, tá? Vocês tiveram uma aula de distúrbios isquêmicos antes, eu assisti uma parte, muito bem apresentado pela doutora Lília, tá? Excelente apresentação. Quando vocês falam em distúrbios isquêmicos, pessoal, a gente vai ver mais no ST e na onda T, certo? Então, quando a gente fala em isquêmicos agudos, a gente normalmente tem supra de segmento ST, que a gente chama como corrente de lesão subepicárdica, infra de ST, corrente de lesão subendocárdica, onda T apiculada, isquemia subendocárdica, e onda T negativa, isquemia subepicárdica. Então, os elétrons, quando a gente tem alteração isquêmica, normalmente a gente vai se pronunciar e se atentar pelo ST e onda T. Já aqui nos distúrbios hidroeletrolíticos, pessoal, a gente pode ter alterações em todos os intervalos, segmentos e ondas do eletrocardiograma. Eu posso ter alteração na onda P,
posso ter alteração no QRS, posso ter alteração no QT, né, na onda T, então é uma coisa muito mais difusa, digamos assim. E eu vou depois apresentar para vocês cada distúrbio e cada alteração. Pode passar o próximo, por favor. Aí vocês veem, eu trouxe para vocês o que são os intervalos, os valores normais de cada complexo, de cada intervalo, de cada onda, tá? Só para a gente tentar mais ou menos entender. Bom, então, o que nós temos? Eu vou dar um exemplo para vocês, que nem ali o nosso QRS, lá em cima em vermelho, tá? A gente tem o QRS normal, aqui está em segundos, mas eu posso ter em milissegundos, certo? Quando eu tenho o QRS acima de 12 segundos ou 120 milissegundos, que são 3 quadradinhos pequenos, cada quadradinho é 40 milissegundos, eu tenho então um QRS alargado, certo? Por definição é isso, eu posso ter algum bloqueio de ramo, algum distúrbio hidroeletrolítico, alguma coisa que fez o meu QRS alargar. Outro exemplo que eu dou para vocês ali, o intervalo QT, ali em roxinho, lá embaixo, ó, o QT interval, né? Então, o normal seria de 360 milissegundos até 440 milissegundos, certo? Acima de 440, eu tenho um QT alargado e abaixo de 360 eu tenho um QT curto. Então são alguns exemplos aqui para vocês, só para realmente a gente ver que existem valores e que a gente se baseando nesses valores a gente acaba sabendo se tem alguma alteração ou não. Pode passar o próximo, por favor. Aqui eu trago um exemplo de um eletro normal para vocês, pode passar o próximo, que está um pouquinho melhor. Aqui vocês vejam, pessoal, então se a gente pegar o D2 longo, aquele último traçadinho lá embaixo, certo? A gente vê que a gente tem uma onda P, então existe uma contração atrial, o meu RR é totalmente regular, então é um ritmo sinusal, ritmo regular, o meu QRS é estreito, a minha onda T não está apiculada, não está invertida, meu ST está normal na linha de base. Então esse aqui é um eletrocardiograma normal. Quando a gente pega esse eletrocardiograma, a gente diz, olha, o paciente não tem nada, é um ritmo sinusal dentro dos limites da normalidade. Só para mostrar o que é o fisiológico, o normal para vocês. Pode passar, por favor. Bom, entrando então agora realmente nos distúrbios hidroeletrolíticos, quando a gente fala em cálcio, tá? Vamos começar pelo cálcio. Ele é um íon, um eletrólito, que ele está muito relacionado com a contração e excitação miocárdica, certo? Além dele ser um intermediador de alguma série de enzimas, de reações enzimáticas. O cálcio normal, pessoal, ele pode ter alteração, por exemplo, da albumina. Então, eu tenho, pode passar o próximo. Quando eu tenho um valor do cálcio normal, eu posso dosar o cálcio normal ou o cálcio iônico, certo? O cálcio iônico, ele é muito mais fidedigno, tá? Ele é muito mais fiel, ele não tem interferência, por exemplo, da albumina, tá? Da mesma forma que eu tenho, por exemplo, o cálcio normal, aquele valor, claro que muda de laboratório para laboratório, hospital para hospital, mas de uma forma geral, o meu cálcio normal é de 8,8 até 10,4. O que eu tenho abaixo de 8,8 eu chamo de hipocalcemia, o que eu tenho acima de 10,4 eu chamo de hipercalcemia. A gente tem que atentar muitas vezes para pacientes, por exemplo, idosos, desnutridos, que a gente às vezes pede um cálcio, ele vem, o cálcio normal, né? Ele vem abaixo de 8,8, vem, por exemplo, 7,5 de cálcio, mas quando a gente corrige pela albumina, às vezes pacientes desnutridos têm uma albumina mais baixa, a gente corrigindo, às vezes, o cálcio vem normal, tá? Então esses são os valores gerais do cálcio. Pode passar o próximo, por favor. Quando eu tenho abaixo, eu chamo de hipocalcemia. Quando eu tenho acima, pode passar o próximo, hipercalcemia. Atentar para um detalhe aqui semântico, tá? Quando a gente fala de distúrbios de potássio, pessoal, que eu vou falar mais adiante, a gente chama de hipocalemia e hipercalemia. Então tem que cuidar, porque às vezes a gente lê rápido, tá? E aqui é hipocalcemia. Só por uma questão de um C, a gente às vezes pode se confundir, tá? Pode passar o próximo, por favor. Aqui, na verdade, eu trouxe mais uma questão metabólica, né, de como é que faz a regulação do cálcio. Principal hormônio produzido é o PTH, que é produzido nas parastireoides, né? Então a gente tem a glândula tireoide e atrás da tireoide nós temos 4 pequenas glândulas que são as paratireoides, que são as produtoras do PTH, né? E que fazem reabsorção óssea, liberando cálcio para o sangue, fazendo regulação renal, liberando, produzindo vitamina tanto no rim quanto no intestino, liberando cálcio para o sangue, mantendo a homeostase do cálcio. Pode passar o próximo, por favor. Bom, hipocalcemia, pessoal, quando a gente fala do cálcio baixo, certo?
Quais são as principais alterações eletrocardiográficas que a gente vai ter? Então, eu tenho principal, pode passar o próximo, por favor. Eu tenho um prolongamento do intervalo QT. A gente viu que o nosso QT normal é de 360 até 440, podendo até 470 para mulheres, tá? Então, aquela figurinha que tem ali tem um intervalo QT prolongado. Isso é comum do cálcio. Aí vocês vão me perguntar, mas Jean, sempre que o paciente tem o QT alargado, é distúrbio do cálcio? Claro que não, a gente tem que ver. Sempre que vocês tiverem algum distúrbio eletrocardiográfico, QRS alargado, QT alargado, QT encurtado, QT curto, né? Onda T apiculada, enfim, vocês têm que pensar também, principalmente o intervalo QT, em alguma medicação, certo? Por exemplo, aqui nós temos algumas medicações que podem aumentar o intervalo QT, como, por exemplo, a mildarona, que é muito comum na prática cardiológica da gente, né? O próprio sotalol, medicações, principalmente antidepressivos, uma gama de medicações psiquiátricas pode alterar o intervalo QT. Então, a gente tem que atentar, mas faz parte do nosso rol de diagnósticos diferenciais, sempre a gente dosar os eletrólitos para ver se está tudo bem, tá? As causas de hipocalcemia, pessoal, quando o cálcio está baixo, eu posso ter elas de PTH dependente, como está ali em cima para vocês, ou PTH independente, tá? Então, por exemplo, PTH dependente ali em cima, eu tenho deficiência, eu tenho, na verdade, desenvolvimento deficiente de paratireoides por uma série de síndromes raras, que na prática a gente acaba não vendo muito. No item B ali, se vocês forem ver, é o mais comum, destruição das paratireoides. Muitas vezes o paciente vai fazer uma tireoidectomia, isso é muito comum na prática, tá? Por algum nó de tireoide, algum tumor de tireoide, e às vezes o cirurgião de cabeça e pescoço acaba, sem querer, não é uma coisa intencional, mas acaba tirando as paratireoides juntos, tá? Então, o paciente acaba tendo deficiência de PTH e acaba tendo hipocalcemia, certo? Algumas doenças autoimunes, irradiação, pacientes, por exemplo, que têm tumor de cabeça e pescoço, tumores de mediastino que recebem radioterapia, pode queimar tanto a tireoide quanto paratireoide e pode produzir em deficiência o PTH. E eu tenho PTH independente, que não depende do PTH, não depende da estimulação das paratireoides, como, por exemplo, deficiência de vitamina D, por uma série de causas, má absorção intestinal, fatores nutricionais, insuficiência renal, posso ter hiperfosfatemia, posso ter pancreatite, pacientes sépticos graves podem fazer hipocalcemia. Então, tem uma gama gigante de diagnósticos diferenciais para o cálcio estar baixo. Pode passar o próximo, por favor. Aqui eu trago um exemplo de um eletrocardiograma para vocês, que esse paciente tem um cálcio baixo, tem uma hipocalcemia. A primeira seta ali, vocês veem que a onda T ela está mais achatada, isso é possível no distúrbio do cálcio, pode passar o próximo. E vocês veem ali no círculo que eu tenho um QT prolongado, certo? Então, esse paciente ele tem um intervalo QT alargado, acima de 440 milissegundos, e eu tenho uma onda T achatada. A gente tem que pensar em distúrbio hidroeletrolítico, pedindo cálcio, esse cálcio veio baixo. Pode passar adiante. Existem algumas fórmulas, pessoal, tá? Para calcular o intervalo QT, certo? Bom, existe a forma de Bayes, como está escrita ali, forma de Friederici, a forma de Framingham. Vocês não precisam decorar isso. Hoje em dia vocês têm aplicativo no celular para calcular o QT, certo? Ou vocês botarem no Google, vocês botem QT Calculator, vocês vão abrir ali e vocês podem fazer esse cálculo digitalmente mesmo, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, como está nessa figura, o intervalo QT corrigido. A gente tem ali, ó, eu fiz um cálculo ali, botei duração em milissegundos do intervalo QT 340, lembrando que cada quadradinho tem 40 milissegundos, e botei pela frequência cardíaca, eu poderia ter colocado ali pelo intervalo RR, e ele já calcula para mim e me dá o QT. Então vejam vocês ali, esse intervalo QT corrigido, 362, a gente viu que de 360 a 440 é o intervalo QT normal. Isso a gente pode calcular na prática clínica, certo? Pode passar o próximo, por favor. Bom, e na hipercalcemia, certo? A gente tem, na verdade, ao contrário, principalmente da hipocalcemia. Então, quando eu tenho meu cálcio aumentado, a gente vai ver algumas causas de cálcio aumentado, eu normalmente tenho meu intervalo QT curto, reduzido, certo? Então, pode passar o próximo slide. Aqui são algumas causas de que o paciente pode ter uma hipercalcemia. Então, por exemplo, hiperparatireoidismo primário, então eu tenho um tumor, por exemplo, de paratireoides, produtor de PTH, eu posso ter um hiperparatireoidismo, como está ali embaixo, secundário ou terciário,
muitas vezes relacionado a distúrbios renais, a insuficiência renal crônica, principalmente. Posso ter distúrbios relacionados à vitamina D, como intoxicação por vitamina D, doenças granulomatosas. Tiazídicos ali, diurético tiazídico é muito comum, tá? Causar hipercalcemia. Na prática, a gente acaba vendo mais hiponatremia, sódio baixo, e hipocalemia, potássio baixo, mas pode causar um cálcio aumentado, uma hipercalcemia. E só para voltar um pouquinho, quando a gente fala de furosemida, pessoal, tá? A furosemida, o diurético de alça, ele causa ao contrário do tiazídico, aqui no cálcio. Ele causa muitas vezes cálcio baixo, né? Tanto que o tratamento, quando vocês estiverem em enfermaria, estiverem passando na oncologia, pacientes que têm neoplasia, têm câncer, muitas vezes esses pacientes fazem síndrome de lise tumoral, eles fazem hipercalcemia. E um dos tratamentos que a gente acaba fazendo na prática para reduzir o cálcio, para baixar o cálcio, é furosemida. Então, furosemida faz hipocalcemia, cálcio baixo, e tiazídico, normalmente, comumente faz cálcio alto, certo? Posso ter ali, como eu botei, associado a neoplasias. Então, pacientes que têm câncer podem ter cálcio aumentado por uma série de fatores de lise tumoral. Pode passar o próximo aqui, que eu circulei dois eventos. Então, aqui vocês veem, esse aqui é um eletro de um paciente com hipercalcemia. Vocês veem que ele tem a onda T bonitinha, tem o QRS estreito, mas o intervalo QT, diferente do outro caso que eu mostrei para vocês, aqui eu tenho um intervalo QT curto, estreitado, certo? Vocês vão me perguntar de novo, Jean, sempre que eu tenho um QT curto, eu tenho distúrbio do cálcio? Muitas vezes não. A gente sempre tem que descartar, principalmente a emergência, medicações. Então, a anamnese é extremamente importante, exame físico, saber por que o paciente procurou emergência, o que ele está sentindo, quais são os sintomas dele, e sempre vocês, quando estiverem conversando, examinando o paciente, perguntem o que eles tomam de medicação, tá? Tem uma série de medicações que pode interferir no intervalo QT, tanto curto quanto alargado, certo? Pode passar o próximo. Então, aqui é um resumo, pessoal. Quando eu tenho uma hipocalcemia, o meu cálcio está baixo, eu tenho um prolongamento do intervalo QT, como está na primeira figura ali em vermelho, e hipercalcemia é quando eu tenho cálcio alto, eu normalmente encurto o meu intervalo QT, como está na figura em azulzinho ali embaixo para vocês. Essas são as principais alterações do distúrbio do cálcio. Pode passar o próximo, por favor. Bom, falando um pouquinho de magnésio, pessoal, então o magnésio, o valor normal, ele varia de 1,5 a 2,5, o que eu tiver abaixo de 1,5 eu tenho hipomagnesemia, e o que eu tiver acima de 2,5 eu tenho hipermagnesemia, certo? Esses são os termos que a gente usa. Pode passar o próximo, por favor. Por que eu tenho hipomagnesemia, tá? Esses distúrbios eletrolíticos, principalmente do magnésio, eles são mais raros do que cálcio e do que potássio na prática clínica, tá? Então, quais são as etiologias? Por que meu paciente pode ter um magnésio baixo? Por desnutrição, por etilismo prolongado, por perdas gastrointestinais, como uma absorção, ressecção intestinal, abuso de laxantes, por perdas renais, medicamentos, diuréticos, né? Cetoacidose diabética. Uma coisa importante, sempre que eu tiver, isso eu vou falar um pouco depois para vocês, sempre que eu tiver o meu potássio baixo, tiver uma hipocalemia ou hipopotassemia, eu sou obrigado a dosar magnésio. O magnésio ele está intimamente ligado com o potássio. Então, sempre que eu tiver um potássio baixo, isso eu vou falar nos slides mais adiante, a gente sempre tem obrigação de dosar o magnésio. E os sintomas que esse paciente pode ter na emergência, ele pode ter apatia, neurológicos, né? Letargia, depressão, confusão mental, pode ter convulsões, assim como o cálcio também pode dar isso, neuromuscular, tetania, tremor, fraqueza muscular, fasciculações, o cálcio também pode dar junto com o magnésio, e cardiovascular, alterações eletrocardiográficas, como arritmia, até uma sistolia e insuficiência cardíaca a longo prazo. Pode passar adiante. Quando eu falo de hipermagnesemia, então o meu magnésio mais elevado, acima de 2,5, eu posso ter, principalmente por insuficiência renal aguda e ou crônica, abuso de laxantes, e vejam vocês que também são sintomas totalmente inespecíficos. Então esses pacientes, muitas vezes, pessoal, eles não vêm porque o magnésio está baixo na emergência ou porque o cálcio está alto. É um contexto. Às vezes o paciente está com diarreia, está com vômito, está com mal-estar, está infectado, né? E esses pacientes, a gente acaba dosando os eletrólitos. Sempre isso é uma outra coisa que é importante na prática médica, tá? Quando vocês examinarem esses doentes e tiverem sintomas inespecíficos,
Mal-estar, náusea, apatia, você sempre tem que dosar eletrólitos. Isso é uma premissa primordial na emergência, tá? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, independente da alteração eletrocardiográfica, tá? Porque esse paciente pode ter algum distúrbio hidroeletrolítico. E outro exame que é fundamental dosar nesses pacientes é a função tiroidiana, tá? TSH, T4, porque esses pacientes podem ter, tireoide é uma glândula que faz um ajuste metabólico de todo o organismo, então é muito comum esses pacientes também terem alteração da tireoide quando chegam com esses sintomas inespecíficos, tá? Quando vocês se deparam, por exemplo, com pacientes mais idosos, tá? Pacientes de 75, 80 anos, que vão na emergência com sintomas totalmente inespecíficos, ele tá uma semana, né? O familiar relata uma semana um pouco mais apático, tá inapetente, não quer se alimentar, tá um pouco confuso, tá fazendo alguns delírios em casa, né? Não tá reconhecendo. Vocês, primeira coisa que tem que pensar, tem que descartar distúrbio hidroeletrolítico e função tiroidiana sempre, e vocês têm que imaginar e pensar que esse paciente possa estar infectado, tá? Pacientes idosos com sintomas inespecíficos em emergência, vocês têm que descartar infecção, seja ela pulmonar, urinária. Os pacientes não fazem idosos quadroclássicos, eles não fazem muitas vezes febre, não fazem leucocitose quando a gente dosa no hemograma. Esses pacientes, eles têm só realmente uma piora do estado geral e faz parte da gente tentar ir adiante e buscar. Mas eletrólitos e função tiroidiana, sempre. Pode passar o próximo, por favor. Aqui algumas alterações relacionadas ao magnésio, tá? Então, a esquerda de vocês ali, quando eu tenho hipomagnesemia, eu tenho, quando o meu magnésio estiver abaixo de 1,5, posso ter um alargamento do QT. Vejam vocês que algumas coisas também são parecidas com cálcio. Eles têm alterações concomitantes, né? Eu posso ter um prolongamento, um achatamento, na verdade, da onda T. E, como está ali na última frase ali, sempre tenho que pensar junto com hipocalemia, meu potássio baixo. Então, quando eu tiver magnésio baixo, eu tenho que estar dosando sempre junto potássio, porque podem coexistir, tá? Pode voltar um pouquinho só, por favor? Quando eu tenho hipermagnesemia, vejam vocês, eu tenho prolongamento do PR, alargamento do QT, o meu QRS pode alargar um pouco. O que fica de mensagem, assim? Não tem alguns distúrbios que isso pode, porque pode ser medicação, como a gente falou, que até é o mais comum, tá? Mas sempre que vocês tiverem um QT alargado, um PR prolongado, um QRS um pouco alargado, vocês têm obrigação, como eu estou batendo nesse martelo aqui, que eu acho que é extremamente importante, vocês dosarem os eletrólitos, tá bom? Pode passar o próximo, por favor. Falando de potássio, pessoal, pode passar o próximo. Os valores normal do potássio, então, entre 3,5 e 5,5, tá? O que eu tiver abaixo disso é hipocalemia. Olha a semântica com cálcio. Cálcio é hipocalcemia, potássio hipocalemia. Às vezes a gente lê rápido e lê errado, tá? Então, hipocalemia, potássio baixo, abaixo de 3,5, e eu tenho a hipercalemia, quando o meu potássio está acima de 5,5. O potássio é o principal eletrólito que vocês têm que descobrir, que vocês têm que fazer o diagnóstico quando tiver alguma alteração eletrocardiográfica. É o mais comumente que vocês vão ver na emergência, é o mais frequente, o mais comum e que vocês têm que dominar, mesmo vocês não fazendo cardiologia. Isso é um tratamento do clínico. A pessoa que faz clínica médica, que vai trabalhar em pronto-socorro, tem que saber isso. Então, a hipocalemia, pessoal, como está nesse slide, por que eu tenho potássio baixo? Tem várias etiologias. Eu tentei dividir aqui para ficar mais didático. Por exemplo, perdas extra-renais, como diarreias importantes. Então, o paciente, muitas vezes, pela diarreia, ele perde eletrólito, perde potássio, né, na diarreia. Muitas vezes, o paciente ele desidrata, tá? Então, é uma outra coisa. O paciente, às vezes, fica 3, 4, 5 dias. Normalmente, pacientes idosos com diarreia importante, eles acabam desidratando, tá? Então acabam perdendo função renal e acabam aumentando o potássio, tá? Por fístulas gastrointestinais, com perdas renais, diuréticos, aqui tanto tiazídico quanto de alça, diferente lá do cálcio, né? Aqui tanto tiazídicos, diuréticos podem causar o potássio baixo. Aí, de novo, a hipomagnesemia, sempre correlacionar magnésio baixo com potássio baixo. Vômitos, hiperaldosteronismo primário ou hipertensão ali, RAS renovascular. Se vocês tiverem um paciente muito jovem ou muito idoso que tiverem uma hipertensão de difícil controle e vocês dosarem, mesmo no consultório, potássio estiver baixo, vocês são obrigados a pensar em alguma causa de hipertensão secundária. E o hiperaldosteronismo é uma das principais causas também, assim, junto com uma hipertensão renovascular.
Potássio baixo, paciente hipertenso grave, eu tenho que pensar, a aldosterona é produzida na córtex da suprarrenal, né, da adrenal, então eu tenho que pensar que esse paciente possa ter, por exemplo, um tumor de córtex do suprarrenal, que a gente chama de adenoma de Kohn, né? Então esse paciente pode ter um tumor secretor de aldosterona, e o que a aldosterona faz no organismo, né? O sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele aumenta a aldosterona, então retém sódio e água, por isso que meu paciente fica hipertenso, e eu tenho espoliação de potássio. Então, pacientes hipertensos graves que tenham potássio baixo, 3, 2,8, 2,5, eu tenho que investigar e pensar em hiperaldosteronismo, seja primário ou secundário, como hipertensão renovascular. Tem outras síndromes mais raras, Guilten, Bartter, que eu não vou entrar em detalhe aqui, ou desvio do potássio para o intracelular. A gente tem que lembrar que o potássio ele é o cátion, é o íon, né? Mais comumente encontrado dentro da célula, que a gente dosa no sangue. Quando a gente coleta o potássio, é o íon extracelular. Por isso que o valor dele é baixo, 13,5 a 5,5. Por que o sódio ele é 135 a 145 o valor normal? Porque ele é o eletrólito mais, é o íon mais comumente encontrado fora da célula. O potássio, se a gente dosasse na célula, se isso fosse possível, o meu potássio seria muito mais alto do que 13,5 a 5,5, certo? Então tem algumas medicações, como é o tratamento, inclusive, da hipercalemia, né? Que quem já trabalha em pronto-socorro vê, dá diurético para baixar o potássio. Então, insulina acaba botando o potássio para dentro da célula. Então, insulina, beta-2 agonistas, pacientes de POC que usam muito bombinha, né, podem ter o potássio mais baixo. E os sintomas são também inespecíficos. Mas tem que lembrar, fraqueza, cãibras, parestesias e principalmente arritmias. Pode passar o próximo. Bom, o tratamento da hipocalemia, então, se eu tenho o meu potássio, a gente viu que o potássio abaixo de 13,5 é considerado hipocalemia. Se eu tenho abaixo de 3, então é uma hipocalemia mais importante, esse paciente ele tem que fazer reposição de potássio. Claro que eu tenho ali, como está na segunda frase, ver qual é o fator que isso está desencadeando. Por exemplo, pega um paciente relativamente jovem, 40, 50 anos, tá? E ele vem tomando diurético, hidroclorotiazida, diurético tiazide, que a gente vê todos os dias, tá? Clortalidona, indapamida, enfim. Esse paciente pode ter um potássio baixo por causa do diurético. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar o fator causal. Nesse caso, tirar o diurético, tá? Mas eu vou fazer a reposição. Se tiver abaixo de 3, que eu considero uma hipocalemia mais importante, eu acabo fazendo a reposição de potássio endovenoso. Se o meu potássio está abaixo de 13,5, mas está acima de 3, eu posso fazer a reposição via oral mesmo de potássio e sempre avaliar o fator desencadeante. Pode passar o próximo. A hipercalemia, então, quando eu tenho agora o potássio alto, acima de 5,5, 5,5, né? Eu tenho várias causas, pessoal. Por exemplo, pode passar o próximo. Eu tenho, por exemplo, hemólise, que nada mais é do que uma ruptura da célula, né? Minha célula morreu, estourou. E como a gente viu que o potássio, ele é o íon mais comumente encontrado dentro da célula, eu vou ter hipercalemia. Às vezes por trauma de punção, erro laboratorial, né? A gente coleta, fica às vezes muito tempo na amostra ali, antes de ir para o laboratório, e a causa hemólise. Então, às vezes pode ser erro laboratorial, o paciente ter uma hipercalemia, né? Hipoaldosteronismo, que ao contrário, sublinha algumas, existem várias causas, né? Usos de drogas, sempre vocês têm que pensar em medicação, sempre questionem o paciente que medicações eles estão usando, que eles vêm tomando, tá? Tem muita interferência com distúrbio hidroeletrolítico. Tanto que no consultório, quando a gente atende paciente hipertenso, sempre é interessante a gente ver função renal, ver potássio, ver eletrólitos, né? Cálcio, magnésio, porque tem várias medicações que influem. Aqui, por exemplo, eu poderia citar para vocês os inibidores da ECA, captopril, enalapril, toda a família dos pril, os bloqueadores do receptor de angiotensina, losartana, olmesartana, o próprio Entresto, né, sacubitril valsartana, muito usado hoje em dia em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o próprio espironolactona, que é um antagonista da aldosterona, né, então essas medicações podem causar aumento de potássio, e a gente tem que cuidar disso. Insuficiência renal, seja aguda ou crônica, pode aumentar e elevar o potássio, acidose metabólica, lise tumoral, então pacientes oncológicos que também fazem lise tumoral pode ter hipercalemia, tem várias causas de potássio, eu circulei algumas aqui para vocês. Pode passar o próximo. Aqui sintomas de hipercalemia, também vejam vocês que são inespecíficas, palpitações, normalmente bradicardia, frequência mais baixa, posso ter dores muscular, náusea, arritmia, dor abdominal, tem uma série de compostos, mas volto a lembrar vocês, todo sintoma inespecífico em emergência, não deixem de dosar os eletrólitos. Pode passar o próximo. Aqui, então, é um resumo das alterações do potássio, depois eu só vou mostrar exemplo para vocês. Aqui,
quando eu tenho a hipocalemia na parte esquerda de vocês, tá? Quando eu tenho potássio baixo, e olha, até na semântica ali, no nome potássio, ele já tá com uma P grande e tá com uma T pequenininha ali, se vocês forem ver, tá? O que eu tenho quando o paciente está com potássio baixo? Eu normalmente tenho um aumento da onda P, minha onda P fica maior, fica mais apiculada. O meu QRS normalmente não muda, ele fica estreito, mas eu posso ter um achatamento da onda T e muitas vezes um aparecimento da onda U, certo? Então o mais clássico do potássio baixo é aumentar a P e diminuir a T, o que é diferente da hipercalemia, como vocês veem na direita. Vocês veem no nome ali do potássio que a P está pequenininha e a minha onda T está grande. Então eu tenho uma P, ela acaba achatando, muitas vezes eu não consigo ver em distúrbios mais graves, acima de 8, 9 de potássio, que é muito grave, eu às vezes não consigo mais definir a onda P, depois eu vou mostrar para vocês. O meu QRS começa a largar, coisas que não acontecem muito no potássio baixo, na hipocalemia, e a minha onda T ela fica mais apiculada, certo? Posso aumentar o QT, esse paciente até ter um risco de morte. Aqui para vocês, pode passar o próximo, eu assinalei ali para vocês, vejam vocês que esse é um caso de hipocalemia, potássio baixo. A gente vê que a onda T ela está mais achatada, pode passar o próximo. Aqui a onda T que está mais achatada, até retificada, um discreto infrinha, pode passar o próximo. E a onda U, que é a outra seta ali aparecendo para vocês, uma onda U mais proeminente. Então a gente olha um eletro assim, a gente tem que descartar distúrbio hidroeletrolítico. Pode passar o próximo. Aqui para vocês eu trouxe uma foto de um livro, só didaticamente, como é que a gente tem as alterações conforme o nível do potássio. Então vejam vocês ali na figura A, na foto A, potássio normal de 4, a gente não tem nenhuma alteração eletrocardiográfica. Eu lembro a vocês que a onda U ela é apresentável em eletros normais, tá? O que não pode ter uma onda U proeminente. Na figura ali do B, a gente já consegue ver que a gente tem um pouco do alargamento do meu intervalo PR, ali na frente da onda P para o QRS. Eu vejo que a minha onda T ela começa a baixar, começa a achatar a onda T e começa a ter um aumento da onda U. Quando vocês olham ali no 2 ou até próprio na figura do D, no 1 de potássio, então eu tenho o meu intervalo PR alargado, eu tenho uma onda T negativa, às vezes até infrada, e uma onda U extremamente proeminente. Então, quando eu tenho essas alterações eletrocardiográficas, eu tenho que pensar em hipocalemia. Pode passar o próximo. Já falando agora de hipercalemia, potássio alto, pode passar o próximo. Eu trouxe algumas fotos aqui para vocês. Mesma coisa que eu fiz com a hipocalemia, mas aqui com a hiper. O 4 ali na primeira figura é normal, potássio de 4, então não tem praticamente alteração eletrocardiográfica, não tem nada. Quando eu tenho potássio de 6, vocês conseguem ver que a onda T ela está mais apiculada, diferente da figura ali da primeira linha. Quando eu tenho um potássio de 8, vocês veem que a onda P ela já achata, eu já não consigo definir uma onda P. O meu QRS começa a alargar e a minha onda T fica mais proeminente. E quando eu tenho ali na última figura 9 ou mais de potássio, alguns livros colocam 8,5 já de potássio, vocês veem que a gente não consegue definir, fica um eletro meio um ritmo sinusoidal, assim, uma coisa estranha. Literalmente esse é o termo, fica uma coisa estranha, tá? Então se vocês, depois eu vou mostrar um caso real que nós atendemos na emergência, até não fui eu que atendi, foi um colega, mas ele me disponibilizou o eletro para apresentar para vocês. Então, quando a gente olha uma coisa meio bizarra, meio sinusoidal, que a gente não consegue definir, volto a lembrar vocês, temos que pensar em distúrbio hidroeletrolítico, principalmente potássio nesses casos. Pode passar o próximo. Aqui é uma outra figura, só para deixar didaticamente para vocês com o nível do potássio e as alterações eletrocardiográficas. Aqui a mesma coisa, trouxe várias fotos. Pode passar o próximo. Aqui uma figura de um livro também, só para mostrar para vocês que é o mesmo paciente. Na figura da esquerda de vocês, o paciente tinha um potássio ali descrito de 8,6. Vocês não conseguem definir uma onda P, que é RS alargado. Então esse paciente tinha um potássio de 8,6. E quando eu faço as medidas da hipercalemia, faço o tratamento, vocês conseguem ver que o meu QRS ele estreita, a minha onda T ela diminui de tamanho, volta um eletro normal e reaparece a onda P no eletro, coisa que não tinha nesse primeiro eletro. Pode passar o próximo. Aqui, pessoal, na verdade, eu até depois desconfigurou todo minha dificuldade de apresentar aqui, no final não estava abrindo, eu dei umas certas medidas ali, umas mudadas, mas no final não apareceu, mas não tem problema. Esse é um caso real, tá? Que a gente atendeu na emergência.
foi o colega, então, que disponibilizou esse eletro. O paciente chegou com mal-estar, dor no peito, sintomas inespecíficos, e vocês veem ali em V1, eu até tinha circulado, mas acabou perdendo nesse slide, vocês veem que tem como se fosse um supra de ST, aí, perfeito. Um supra de ST, mas vocês veem que, se vocês olharem ali em D2 longo, lá naquele último traçado ali, vocês não conseguem definir uma onda P antes do QRS, certo? Não tem onda P. Vocês veem que esse QRS é um QRS bem alargado, parece um padrão de bloqueio de ramo direito, mas não tem onda P, um ST totalmente diferente, parece uma cobra, né? Uma coisa sinusoidal, digamos assim. E bradicárdico, né? Começa a ficar bradicárdico, uma frequência em torno de 60, 65. Então, quando vocês se deparam com esse eletro, esse paciente, inclusive, foi mandado para o cateterismo, tá? Como se fosse um infarto com supra, porque chegou com mal-estar, paciente sudorético, mal. No final, ele estava com uma sepse, estava com uma infecção importante, paciente idoso, tá? Não conseguia relatar muito, pouca anamnese, né? Dificuldade de anamnese. Família também não sabia muito bem. Esse paciente acabou sendo mandado para o cateterismo, mas quando pediram os exames, veio um potássio de 8,5 e esse paciente foi feito as medidas, no final ficou tudo bem. Mas sempre que tiver um eletro meio bizarro, como esse caso, esse foi um caso verídico, a gente tem, volto a lembrar vocês, pensar distúrbio hidroeletrolítico, principalmente o potássio, que vocês mais vão se deparar na prática clínica. Pode passar o próximo. Aqui algumas alterações, porque nem toda onda T apiculada, pessoal, ela é potássio. Então eu trouxe aqui umas diferenciações para vocês, tá? A primeira figura ali, vocês veem da hipercalemia, potássio alto. Normalmente é uma onda T apiculada, fina, que parece entenda, que a gente chama, tá? Normalmente ela tem uma base mais estreita. No lado, na figura do meio, vocês veem uma isquemia subendocárdica, que é uma onda T também apiculada, só que vocês veem que ela é um pouco mais gordinha, um pouco mais arredondada, uma base um pouco mais larga, né? Então ela é um pouco diferente. Às vezes, na prática, a gente tem que seriar eletros para a gente documentar. Vocês tiveram aula de distúrbios isquêmicos, tá? É uma área que eu faço muito na prática, né? Como eu tenho fellow de emergência, então eu dou muito com síndrome coronariana aguda, com dor torácica, enfim. A gente vê muito frequentemente o paciente chegar com uma alteração isquêmica e, como a doutora Lília falou para vocês, o mais importante muitas vezes, se a gente está na dúvida, deita o paciente, monitoriza o paciente, espera 30, 40 minutos se o paciente estiver estável e repita um eletro. Se o eletro alterar, isso pode ser alguma coronariopatia, porque as coisas são evolutivas, certo? Se o eletro não mudar absolutamente nada, bom, a gente tem que buscar outras causas, tá? Mas lembrando para vocês, a onda T do potássio ela é mais fina, apiculada, tipo entenda, base fina. E quando a gente fala em isquemia, a gente tem essa onda T um pouco mais arredondada, mas também simétrica. E na última figura, vocês veem que é uma variante da normalidade. O paciente tem um ponto J um pouquinho acima, uma onda T, às vezes pacientes com jovens, né, com repolarização precoce, às vezes uma hipertrofia ventricular, pode ter essa pequena elevação do segmento ST e da onda T, e às vezes não tem nenhum distúrbio hidroeletrolítico e também não tem nenhuma isquemia. Então a tabelinha ali para vocês é mais ou menos isso que nós falamos, só para diferenciar a onda T isquêmica da onda T do potássio. Pode passar o próximo. E aqui, pessoal, só para finalizar, o tratamento, né, que é muito comum que vocês vão ver, a principal distúrbio hidroeletrolítico que vocês vão se deparar na prática é potássio alto, tá? É hipercalemia. Então, o que a gente normalmente faz? Ali vocês veem a primeira medicação, o gluconato de cálcio, tá? O gluconato de cálcio, ele não baixa o potássio, mas ele estabiliza a membrana celular do miocárdio. Então, se o paciente chega, qual é a indicação de a gente prescrever gluconato de cálcio? No livro, tá quando o paciente tem hipercalemia, potássio acima de 5,5, e ele tem alteração eletrocardiográfica. Onda P achatada, onda T apiculada, um alargamento de QRS, eu sou obrigado a fazer gluconato para quê? Para evitar ou diminuir a chance que esse paciente faça uma arritmia grave, certo? E, obviamente, concomitantemente, eu vou fazer as medidas para baixar o potássio. Na prática, pessoal, quando o potássio chega em torno de 6, 6,5, às vezes o paciente não tem uma alteração tão nítida eletrocardiográfica, certo? Mas a gente acaba fazendo o gluconato para segurança do paciente. Mas no livro, vocês vão ler que é quando o paciente tem alteração eletrocardiográfica. E as outras medidas ali embaixo são, na verdade, para diminuir o potássio. Então, insulina, porque coloca o potássio para dentro da célula,
albuterol, salbutamol, fenoterol, que são beta-2 agonistas, pacientes asmáticos que usam muito, né? Os pacientes, a gente pode fazer uma nebulização com beta-2, porque também coloca o potássio para dentro da célula. Furosemida, diurético de alça, né? A gente faz endovenoso para tentar espoliar potássio, então é uma outra medida que a gente pode tentar fazer para o tratamento da hipercalemia, e Sorcal, né, que acaba sendo, ele faz uma remoção do potássio do intestino em troca do cálcio, então a gente também pode usar. Mas na prática a gente acaba mais fazendo glicoinsulina, beta-2 agonistas e furosemida principalmente. Eu até coloquei, não vai sair aqui, eu tinha colocado um adendo ali embaixo, se a gente fizer todas as medidas para baixar o potássio e meu paciente ainda tiver uma hipercalemia refratária, não baixa o potássio, ele até diminui um pouco, mas sempre alto, é uma indicação de a gente ligar para o nefro, né, e a gente indicar uma diálise de emergência, né? Então, hipercalemia refratária é uma indicação de diálise de urgência ou emergência, como queira, certo? Pode passar o próximo. E para finalizar, pessoal, peço desculpa pelo tempo, por toda a confusão que a gente teve, espero que tenha sido proveitoso. Algumas mensagens finais, tá? Como eu falei no início, aqui não é a ideia, não é esgotar o assunto, mas sim a gente poder realmente discutir algumas coisas e poder aprender juntos. Então, os distúrbios hidroeletrolíticos, eles são frequentes no setor de emergência. Quando os pacientes têm ali no segundo item sintomas de mal-estar inespecífico, a gente não consegue definir uma patologia específica, o paciente chega bradicárdico, até com um ataque à arritmia, eu sempre devo dosar eletrólitos, faz parte do meu rol de investigação, e também função tiroidiana, não esqueçam da tireoide. Muitas vezes o paciente está com hiper ou hipotireoidismo e pode ter sintomas totalmente inespecíficos, pode ter alteração eletrocardiográfica, porque desregula o balanço hidroeletrolítico, então sempre pensa nisso, tá? Anamnese e exame físico são essenciais para a descoberta da possível etiologia do distúrbio, ver se o paciente usa diurético, se o paciente está tomando alguma medicação que possa aumentar cálcio, se o paciente tem alguma doença, neoplasia, que pode dar hipercalcemia. Então, tem na anamnese a gente tentando ver o que o paciente tem de patologia, o que ele toma de remédios, muitas vezes nos ajuda para fazer o diagnóstico e para a gente documentar o distúrbio. O eletro é uma ferramenta super simples, de baixo custo, amplamente disponível, tem em todas as emergências, posto de saúde, então não tem por que a gente não fazer um eletrocardiograma, tá? E é fundamental na análise dos distúrbios. Então, se meu paciente tem uma alteração eletrocardiográfica, muitas vezes a gente vê primeiro o eletro do que os exames de sangue, na grande maioria é isso. A gente vê uma alteração no eletro, a gente tem que tentar buscar ou descartar alguns distúrbios hidroeletrolíticos, além de outras condições, né? O eletro é um exame facílimo de fazer e que nos dá muita informação importante. E o tratamento adequado, quando documentado, diagnosticado os distúrbios eletrolíticos, a gente tentar fazer o tratamento mais rápido possível para evitar arritmias importantes. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Eu tinha uma frase ali que eu tive que botar também para vocês, tá? Que era uma frase meio, entre aspas, motivacional, que é o que a gente faz rotineiramente, a gente acaba tendo sucesso, né, pessoal? Então, assim, claro que muitos de vocês não vão fazer cardio, não, né, mas vocês vão fazer clínica, outros vão fazer outras especialidades, mas vão trabalhar em pronto-socorro em algum momento. Então, sempre que a gente conseguir ver mais aquela doença, ver mais, por exemplo, que nem no eletro, né? A gente vê infarto, vê distúrbio eletrolítico, aquilo ficar uma coisa medular, a gente acaba acertando mais. É que nem andar de carro, no início a gente acaba tendo que pensar, vou botar o pé na embreagem, no freio, vou acelerar, vou tirar, enfim, para o carro não morrer, etc. E depois vira uma coisa totalmente medular, a gente nem sabe mais que está fazendo aquilo. Em medicina, no geral, não só em cardiologia, tudo que vocês fizerem cada vez mais constantemente e consistentemente, vocês vão acabar fazendo aquilo de uma forma super natural e vai ser muito mais fácil para vocês, tá bom? Peço mais uma vez desculpa pelo atraso, tá? Não era a intenção. E espero que vocês tenham aproveitado. A gente está aqui, talvez pelo tempo não tenha como discutir, mas tem meu Instagram, tem meu e-mail, a gente pode debater e eu fico à disposição para próximos eventos. Estou sempre disponível para poder colaborar e ajudar com vocês. Tá bom? Obrigado. Doutor, a SBLC queria agradecer a aula incrível que o senhor deu. De verdade, com todas as intercorrências, foi incrível, incrível. Sua didática é sensacional.
E a gente não vai ter perguntas agora por causa do tempo, pela correria, mas eu quero avisar o pessoal para mandar a nossa pergunta no nosso Instagram e aí depois a gente entra em contato com o senhor, claro, se o senhor permitir, claro, e a gente responde as dúvidas, perfeito? Perfeito. Peço mais uma vez desculpa, tá, por toda a intercorrência, mas que nem eu falei, espero que tenha sido aproveitado. Se vocês quiserem depois, podem entrar em contato comigo, a Carol também, a gente tem uma relação super próxima, posso disponibilizar a aula para vocês. Até tem a aula mais bonitinha, com alguns outros detalhes ali, e aí se vocês quiserem, vocês podem passar para vocês e fica como uma aula que vocês tenham em casa aí, não tem problema nenhum. Perfeito, muito obrigada, de verdade. Tá bom, pessoal. Obrigado, eu que agradeço.